Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje, nesta segunda-feira, 16 de agosto de 2021, completa-se então 44 anos da passagem de Elvis. E no vídeo de hoje eu convido os amigos a ser testemunha desse dia lá na mansão Graceland em Memphis. E vamos fazer isso através do testemunho de Nancy Rocks, do seu livro Inside Graceland. Então vamos viajar no tempo a 16 de agosto de 1977. Vamos ao texto. O amanhecer de 16 de agosto de 1977 prometia ser apenas mais um vulgar dia quente de verão em Memphis. Elvis estava prestes a iniciar mais uma de suas extenuantes turnês. E o nível de atividade ao redor de Graceland estava crescendo exponencialmente, o que refletia tudo isso. O tamanho e a complexidade de seus shows, ao longo dos anos, havia crescido de tal maneira que muito esforço e dias de planejamento e coordenação agora eram necessários até a partida do staff. Elvis era um superstar da música, muito embora ele tenha ganhado bastante peso, perdido um pouco de entusiasmo e até alguns fãs descontentes, ele ainda era adorado pela maioria de seus numerosos fãs e seus shows ainda eram arrebatadores e, de maneira geral, até mesmo com esgotação máxima. Seus contemporâneos nunca deixaram de segui-lo, e agora havia legiões de novos fãs que passaram a apreciar suas performances inigualáveis e lendárias no palco. Eu, junto com outros membros da equipe doméstica, nessas épocas não tínhamos muito mais o que fazer, além de nossas funções habituais, mas sempre podíamos sentir a pressão e o estresse sobre Elvis e aqueles ao seu redor enquanto se preparavam para viajar por semanas. Uma quantidade inacreditável de tempo, dinheiro e trabalho árduo eram drenados no planejamento e na logística desses eventos massivos. Era uma terça-feira quente, e mesmo uma chuva leve, naquela madrugada, não tinha conseguido esfriar as coisas. Um pouco depois que eu cheguei na mansão, Elvis entrou pela porta dos fundos. Esteve jogando squash. Billy e Ginger estavam com ele e, de acordo com minhas memórias, isso foi por volta das 6:30 da manhã. Elvis parecia bastante suado. Eu perguntei: Sr. Elvis, gostaria que eu preparasse algo para comer? Não, obrigado, Nancy. Ele respondeu e acrescentou: Não estou com fome agora, mas estou sedento e apreciaria muito um pouco de água gelada. Então tudo o que eu procuro agora é dormir um pouco. Elvis, Ginger e Bill subiram para o quarto de Elvis e eu preparei para ele um copo de água gelada que Pauline levou para ele. Quando ela desceu as escadas, ela disse algo que soou um pouco estranho para mim. Ela disse: Caramba, Nancy, Elvis praticamente arrancou a água da minha mão, o que não era nada do seu feitio. Bem,
Segui meu dia sem mais pensar nisso. Rick Stanley, mais tarde, foi na Pizza Hut, no final da Boulevard Elvis Presley, Avenida Elvis Presley, e trouxe espaguete e almôndegas para todo o grupo, mas não tenho certeza se Elvis comeu. Na noite anterior, segunda-feira, Mary Jenkins percebeu Elvis e Ginger sentados no escuro no quarto de Lisa, discutindo, como ela disse, vigorosamente. O impasse parecia ser sobre se ela o acompanharia na turnê que teria início no dia seguinte. Então, as coisas já não iam bem para Elvis naquela noite de segunda-feira. Depois que encontrei o Sr. Elvis cedinho naquela manhã de 16 de agosto de 1977, quando ele pediu água gelada, não fui mais chamada. Lembro-me vagamente, enquanto fazia os meus afazeres, naquela manhã, Rick e, em seguida, tia Delta, levando alguns medicamentos para Elvis no andar de cima. Não havia nada em comum nisso. A estrada trouxe vários cases com rodinhas usados para transportar roupas e pertences de Elvis, e eles estavam espalhados pela Jungle Room, a sala da selva. Joe estava no escritório, que fica atrás da casa principal. Eu tinha terminado minhas tarefas e sentei em frente ao balcão da cozinha. Eu assistia uma novela quando, de repente, o interfone tocou do quarto de Elvis. Atendi o interfone esperando ouvir a voz de Elvis, ainda meio grogue, querendo pedir o seu costumeiro café da manhã, mas, em vez disso, ouvi a voz de Ginger, e ela parecia quase sem fôlego e muito preocupada, como nunca a ouvi antes. De cara, ela perguntou se Rick ou Al ou qualquer outro guarda-costas estava por perto. Eu disse que eu era a única na área da cozinha. Ginger então começou a soluçar incontrolavelmente, dizendo: algo está terrivelmente errado com Elvis. Eu tentei acalmá-la, mas quanto mais ela falava, mais perturbada ela ficava, soando quase histérica. Finalmente chegando ao ponto onde eu não mais conseguia entender o que ela estava tentando dizer. Minha primeiríssima reação foi correr escada acima para ver o que havia de tão errado. Desliguei o telefone e corri o mais rápido que pude pelas escadas dos fundos. Atravessei o patamar e virei à direita no corredor do andar de cima. As portas pretas acolchoadas que davam para o seu quarto estavam fechadas. Então passei correndo por elas, virei à direita, desci o corredor e caminhei cuidadosamente pela porta aberta à esquerda que levava ao seu closet. Para o amigo e a amiga entender, quarto de Elvis, tudo numa sequência no mesmo andar. Quarto de Elvis, banheiro e então o closet. Como ela tentou entrar pelas portas acolchoadas do quarto e estavam fechadas, ela deu a volta e entrou pelo closet, que dava ao banheiro e que dava ao quarto. Por isso ela fez essa volta. Não constatando nada fora do comum, avancei cuidadosamente pelo closet, em direção à abertura que levava ao banheiro, sem saber o que procurar. Meu coração estava disparado. Eu tinha a sensação que ele iria saltar pela minha boca a qualquer momento. Todos na casa, inclusive eu, sabíamos que aquele era o santuário particular de Elvis e, como tal,
Todos nós respeitávamos isso e tentávamos honrar sua privacidade sempre que ele estava em casa. As portas nunca eram trancadas no andar de cima, porque ele sabia que ninguém jamais ousaria se intrometer, a menos que fosse chamado. Eu agora comecei a chamar baixinho. Senhor Elvis, Senhor Elvis, está tudo bem? Tudo bem com o senhor? Sem obter resposta, me arrastei para mais perto da entrada, finalmente chegando ao ângulo no qual eu podia ver o banheiro. Meu coração afundou quando o vi. Eu ainda não tinha entrado no banheiro propriamente, mas podia ver seu reflexo em um espelho instalado ao longo da parede que levava ao quarto. Ele estava caído no chão, com o rosto enterrado no espesso carpete vermelho do banheiro. Parecia que ele estivera sentado no vaso e, aparentemente, ao tentar se levantar, deu alguns passos e caiu para a frente com o rosto no chão. A calça do pijama estava arriada na altura dos tornozelos e eu podia ver seu traseiro nu apontando ligeiramente para o ar. Minha primeira reação foi de puro pânico. Acho que instintivamente sabia que ele estava morto, mas foi um choque encontrá-lo assim. Aqui estava o artista mais famoso do mundo em uma posição tão desagradável e constrangedora. Eu sabia que precisava buscar ajuda. Enquanto me virava para descer as escadas, percebi que a porta que dava para o seu quarto, o aposento que Ginger aparentemente ainda estava, permanecia fechada o suficiente, de modo que não podia enxergar o seu interior. Quase em estado de pânico absoluto e sem saber exatamente o que fazer, decidi que, por não saber nada de primeiros socorros, o melhor a fazer seria buscar ajuda. Depois disso, seguiu-se uma verdadeira confusão com pessoas subindo e descendo, apesar de que todos estavam quase convencidos de que Elvis estava morto. Ainda assim, tentamos nos agarrar a um fio de esperança de que ele pudesse sair disso se fosse levado ao hospital. Acompanhando pelo pequeno monitor de televisão que ficava na cozinha, vi quando a ambulância passou pelos portões e parou em frente à casa. Abrindo a porta da frente, deixei que os dois paramédicos avançassem pelo saguão e indiquei a escada que eles precisavam subir. Um dos paramédicos perguntou em qual direção eles precisavam seguir uma vez lá em cima. Eu disse: coloquem a maca na cabeça e façam uma curva fechada para a direita, depois passem pela porta em frente em direção à comoção. Esperei lá embaixo pelo que pareceu uma eternidade. Depois de aproximadamente 15 minutos, ouvi murmúrios quando eles colocaram o corpo de Elvis na maca. Por causa de seu peso e do pequeno cômodo para manobrar no topo da escada, não foi uma tarefa fácil. Parada no saguão enquanto eles o traziam para baixo, notei que ele estava vestindo uma blusa de pijama azul que estava desabotoada. Haviam coberto seu peito com um lençol azul fininho. Quando de relance vi o seu rosto, tive vontade de me virar. Estranhamente, por um lado, ele parecia estar dormindo. Por outro lado, no entanto, seu rosto estava azul e de aparência muito distorcida. E nenhum músculo de seu corpo se movia, e ele parecia não estar respirando. Quando volto e olho para trás, acho que sabia lá no fundo do meu coração que ele tinha morrido.
As palavras não podem descrever a dor que senti em minha alma naquele exato momento. Foi como se cada pedacinho da vida em Graceland tivesse sido sugado para fora da mansão, sendo assim substituído por uma realidade fria de que nada seria o mesmo naquela enorme casa novamente. Amigos, eu volto com mais sobre Elvis. Elvis Forever.